2016 foi o ano em que vivemos sobressaltados. Uma avalanche de acontecimentos invadiu nossas vidas e tivemos de fazer escolhas, formar opinião, assumir posições, ao mesmo tempo que procurávamos aprender novas lições. Compreender o que é pedalada fiscal, o que são decretos extraordinários, decidir sobre a justiça do impeachment da presidente, enquanto os números do desemprego escalavam e as denúncias de corrupção assombravam os dias. Foram tantos os fatos, numa sequência tão vertiginosa, que os brasileiros mal puderam aproveitar a trégua e desfrutar os Jogos Olímpicos em casa. No ano em que a presidente eleita foi afastada, o presidente da Câmara foi cassado e preso, o do Senado se tornou réu, a opinião dos brasileiros contou. Houve panelaços, protestos, confrontos. E alguma vitória, como não deixar prosperar um acordão para anistiar os parlamentares sob suspeita de corrupção. De tudo que conhecemos neste 2016, o que levaremos para o ano novo? Com que experiências vamos enfrentar as dificuldades que ainda temos pela frente? Com o que contamos para atravessar esse tempo de incertezas? Presidente da mais alta corte do país, onde a crise desagou não poucas vezes este ano, a ministra Carmen Lúcia resumiu assim o sentimento dos brasileiros em 2016. Abre aspas. Muito insatisfeitos por não termos o Brasil que queremos e o mundo que achamos que merecemos. Fecha aspas. E para falar deste ano tão intenso e da maneira como os brasileiros conviveram com a crise política e econômica, recebemos José de Souza Martins, professor titular de Sociologia da USP, e Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo com quem a gente conversa fala, que ano, que bom que acabou. Vamos começar logo o ano novo na expectativa de que mude. Esse sentimento pode ser definido em poucas palavras, ao cabo de um ano tão complicado como esse? O que o senhor acha, professor? Bom, eu acho que o ano não acabou e não vai acabar, né? Num país que passa por problemas como esse que nós estamos enfrentando, a cronologia do tempo não funciona. Então nós estamos com um débito histórico enorme que vai se arrastar para dentro do novo ano cronológico, né? Não acabou, acho que a insatisfação é igual, o mal-estar que tomou conta da população brasileira vai continuar e vai demarcar esse ano. É uma fantasia essa de que o Réveillon, nova vida, ano novo, novos fatos. Pode ser um jeito de tomar um porre e, quem sabe, aliviar um pouco o sofrimento. Você concorda, Renato? Eu concordo, e esse ano não vai acabar agora como não começou agora, né? Se nós lembrarmos, desde 2013 cresce a insatisfação popular, uma insatisfação de uma crise de representatividade enorme, uma sensação de que ninguém me representa na política tradicional, uma sensação que não passou durante nenhum processo eleitoral que nós vivemos de 2013 para cá. Que não passou com a Copa do Mundo, que não passou com as Olimpíadas. O que existe, na verdade, é um sentimento, na opinião, de que eu não aguento mais, e uma esperança ou ingênua, ou que base, o simbolismo da virada do ano represente, de fato, um ano cheio de novidades. O risco que aparentemente teremos é de ter um novo ano cheio de velhas novidades. Essa ideia de que 2013 ainda tem ecos é uma ideia bastante persistente, porque nosso meio político foi incapaz de dar qualquer tipo de resposta para esse público, um povo brasileiro insatisfeito. Por que não foi capaz? Eu acho que primeiro os partidos se dissolveram a partir de 2013, ficou bastante evidente isso. Começaram a se dissolver com o mensalão. E agora, este ano, o processo, como não temos mais partidos políticos, a não ser um ou outro partido minoritário. Então, nós não tivemos canais de expressão política, expressão da vontade política da população, para propor saídas para uma crise que é muito mais complicada do que parece. Não é uma questão de gastar menos, de controlar a economia, transferir a conta para quem é mais débil e mais frágil, que é o que estão fazendo. Acho que é uma questão de reforma estrutural do país,
não só da política, e renovar os canais de expressão política que não estão funcionando. Agora, essa sensação de desalento, de desencanto, você que faz pesquisa e está bem antenada com o sentimento das pessoas, ele é igual para todas as classes sociais? Ele é muito diferenciado, assim, segundo as suas expectativas e necessidades? Como você vê isso? Olha, Mônica, a classe política tem se superado em universalizar o sentimento de descontentamento da população brasileira. Então, entre os mais velhos, mais novos, Nordeste, Sudeste, Sul, entre a classe A, B, C, D, todos têm um consenso que nenhum político me representa. Num país onde 82% dos brasileiros acreditam que nenhum político o representa, onde 89% não consegue dizer o nome de ninguém que conseguiria tirar o país da crise, e 92% afirmam que todo político é ladrão, a gente vê que se constitui uma unanimidade aí com relação à falta de representatividade que foi criada e não conseguiu ser mudada pela atual classe política que ainda dirige o país. Então, de onde tirar ânimo para todo dia acordar e trabalhar, educar filho, investir ali na escola, no futuro? Eu sou pessimista, mas não tão pessimista quanto o quadro que o Renato apresentou agora. Eu acho que há pessoas que têm uma visão crítica da situação, que poderiam ser, digamos, os condutores da política brasileira numa direção que pudesse nos tirar da crise em que nós estamos. O problema é que o sistema político é um sistema de abafamento desses talentos. Ele não foi feito para permitir que o melhor e o mais competente fique à tona e possa conduzir o país, né? A gente viu nesses debates agora, nesses 3, 4 anos, o triunfo da incompetência, do fracasso, a incompetência para argumentar, para produzir luzes sobre a situação. Eu sou de uma geração que viveu outro momento da história brasileira e eu me lembro que deputados e senadores ainda tinham a dimensão retórica e patriótica do discurso. Hoje você falar nisso parece uma coisa obsoleta, que história é essa, né? E nós temos também um fenômeno novo, que é essa da intensa conversa e debate que acontece nas mídias sociais. Por mais que se diga que o debate é atomizado, que as pessoas só falam com quem elas se afinam e tudo, a verdade é que é uma válvula de escape também espetacular, não é? Na medida em que as pessoas podem falar sobre isso. Isso mudou, isso ajuda, digamos, a também dar um baixo astral maior. Então alguém pode estar com um pouco de esperança, vem alguém lá e vem com a realidade. A gente tem estudado muito o fenômeno das redes sociais. Então, se por um lado é verdade, como você disse, que os algoritmos tendem a formar grupos mais homogêneos entre si, heterogêneos entre eles, o que algumas vezes não facilita, mas dificulta o diálogo. Por outro lado, permite um conjunto de organizações e de pensamentos se juntarem de uma forma que antes era impossível. A gente vê, por exemplo, crescer nas redes sociais o movimento feminista, né? Os coletivos feministas que, de uma forma muito própria, colocam o discurso da igualdade de gêneros na pauta política brasileira hoje. A gente vê as redes sociais servindo para denúncia de casos de corrupção ou para lembrar declarações anteriores de alguns candidatos e contextualizá-la para a opinião atual que eles têm hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que a internet, de alguma forma, é um sopro de esperança para o ano que vai começar. Assim como uma organização que as juventudes estão tendo, ocupando escolas em algum momento, ou promovendo debates que antes eram simplesmente impensáveis de isso existir. O que o senhor acha? O senhor acha que esse fenômeno muda muito a maneira da sociedade funcionar? Não, eu acho que tem muito equívoco no meio disso, né? Eu sou um professor universitário e estou acompanhando com muita preocupação essa reação do empoderamento, é uma palavra horrível, das novas gerações, porque é falso, né? É uma coisa completamente equivocada. Em que sentido? No sentido de que não leva a lugar nenhum, não está propondo nada. Quer dizer, se um aluno toma a escola, propõe alguma coisa, eu estou dizendo que eles não têm razão. Que eles não têm motivos, mas não é uma proposta, né? Não é uma proposta. Não vai renovar a educação, não vai resolver os problemas da educação e tudo mais. Na universidade isso é bastante evidente. Ao mesmo tempo, ninguém presta atenção no que o Brasil faz de interessante, não só
na ciência, na pesquisa, mas na arte, em todos os setores que estão à margem do processo político, né? Há um grande Brasil nesse... A gente está olhando só para um deles. Só para o pior. Mas a crise econômica também não ajuda, de certa forma, a contaminar todos os outros setores? Eu acho de forma que, se você não for apoiado pela crise política e pela angústia que ela provoca, você é pela preocupação pelo seu futuro próximo. Mas todos nós já fomos apanhados pelo futuro. Mas existe uma utopia difusa na sociedade brasileira de que, tá bom, então vamos passar os próximos anos pagando o pato que alguém criou aí. Mas isso não me tira o direito de fazer bem as coisas que eu sei fazer e acreditar nas coisas interessantes que os outros podem fazer, né? Quer dizer, nós perdemos o sentido da poesia e isso é horrível, porque o Brasil é um país de poetas, não é? E se você andar pela periferia da vida, você vai descobrir essa gente toda falando. Agora, mas nesse sentido, professor, eu acredito que a internet contribua. Então, quando você vê, mostra uma realidade de que não existe merenda nas escolas e se propõe a ocupação das escolas por estudantes, né? Porque, assim, na verdade, que estudantes estão ocupando, não estão invadindo as escolas. As escolas são parte da comunidade que existe. Quando se propõe que não se aprove uma reforma no ensino médio, que sempre foi discutido por toda a comunidade através de uma emenda constitucional. Quando se faz... Medida provisória. Através de uma medida provisória, que tira o debate das pessoas que sempre estudaram com isso. Quando se tem o Alexandre Frota sendo o grande consultor do Ministério da Educação. É muito difícil não considerar essa junção da internet, que é uma manifestação na rede, com a ocupação das escolas, que de fato coloca o estudante, que é um dos objetos que está sendo trabalhado dentro da escola, como também protagonistas da sua própria história. Mas eu acho o seguinte, que a manifestação é muito importante, né? É o sintoma mais claro de um sentimento democrático da população brasileira, especialmente das novas gerações, o que é bom. Mas essa geração não tem a mediação política para traduzir a sua inquietação em algo mais do que ser contra. Você vai à universidade, o movimento estudantil só é contra. Vai aos professores, são contra. Na ocupação das escolas, são contra. Mas são a favor de quê? E como se chega lá? Quer dizer, eles não conseguem superar aqueles que mandam em nós hoje em dia e que nos colocam nessa situação. Mas esse foi um ano também, digamos, em que as pessoas saíram da frente do computador, e já vem saindo desde 2013, foram às ruas para dizer sim ou não às diversas propostas e medidas que aconteceram. E disso tudo, saiu um aprendizado, algo que a gente possa dizer... O Brasil, nós brasileiros, aprendemos algo com esse sofrimento todo desse ano. Dá para já extrair algo disso? Eu acho que nós aprendemos a protestar, a gritar e a nos manifestar. A gente aprendeu a dizer quem é que manda. Como na história da Alice no País das Maravilhas, tem aquela discussão dela com aquela lagarta que fuma e tal. E tem uma discussão sobre... o que é que provoca? É o raio que provoca o trovão ou o trovão que provoca o raio? Aí a Alice se enrola toda explicando e a outra, que é uma sábia, diz, a questão é saber quem manda. Então, o povão foi à rua para mostrar quem manda. O fato de que o Congresso atue... Não ouviu tudo, ouviu parte? Ouviu parte, mas que atue com temor, né? Ele fez coisas que ele normalmente não faria. E que é ruim também, de qualquer modo, governar pelo medo. Mas mostra que eles reconhecem que existe uma vontade que é o fundamento da democracia num país como o Brasil. Isso tem algo que me deixa otimista com o que foi esse ano de 2016, se é possível dizer alguma coisa boa de 2016. Concordo com o professor, é um sentimento de que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante e que existe uma insatisfação que não é mais latente, que explodiu e que emanou. E um sentimento claro de que a forma tradicional das forças políticas constituídas, de esquerda ou de direita, de pegar um determinado momento da opinião pública, manipular para cá, depois pegar um outro momento, manipular para lá,
não faz mais sentido. A prova cabal disso é que hoje nós não temos índices de popularidade do presidente Temer melhores do que tínhamos da Dilma. Porque a população saiu à rua querendo uma mudança de governo com combate à corrupção como a principal bandeira e não vê nenhuma mudança efetiva não só de sendo feito corrupção, isso, como né? ela também exige, e todas as pesquisas indicam isso, melhores serviços. Quer dizer, Claro. se queixa da prestação de serviços de saúde e de segurança e ela não é contemplada. Quer dizer, isso vem de 2013 também, né? É verdade. Ninguém dá conta. É uma sensação de que os serviços públicos não são favor por nada, é contrapartida da sua contribuição para o Estado, através de impostos diretos, indiretos, através do seu trabalho. E que eles exigem dos políticos que se tornem, de fato, servidores públicos, né? Com uma lógica de que sirva a população, que promova igualdade de oportunidades, e de não aceitar mais o contrário disso. E o que significa toda, digamos, a confiança que a população brasileira, ou boa parte dela, põe nos operadores da Lava Jato, quer dizer, tanto o Ministério Público quanto o juiz Sérgio Moro. Há uma sensação de que, bom, esses aqui são os que nos representam, embora não tenham um voto sequer para representar qualquer pessoa. Qual é o significado disso, na opinião do senhor? Bom, isso vem da velha tradição oligárquica brasileira, né? Nós estamos caminhando para trás, também nisso, né? Não é que não se deva apoiar as medidas que estão sendo tomadas em relação às investigações, etc. Mas, obviamente, nem o juiz Sérgio Moro, nem os outros participantes desse processo são representantes do povo brasileiro. Eles são representantes do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado está cumprindo suas funções. As instituições estão funcionando. Esse é o lado mais positivo de tudo que tem acontecido. Mas nós temos a tendência de achar que alguém vai fazer por nós aquilo que a gente imagina um pai protetor que vai cuidar da pátria, né? Eu ouvi uma conferência do ministro Sérgio Moro aqui em São Paulo faz pouco tempo e ele foi aplaudido de pé, como se ele fosse o salvador da pátria. Mas é verdade que ele também não está querendo isso, ele não está se propondo a ser, ele está propondo aparentemente a ser o cumpridor dos deveres dele como funcionário público, né, que ele é, e que outros não são capazes de ser. Acho que o risco que existe aí, a popularidade vem de que, de alguma forma, eles estão tentando fazer uma justiça que todo o povo gostaria que fizesse. Estão fazendo a sua parte, por um lado, mas também estão usando a opinião pública para conseguir desenvolver o seu trabalho. Por outro lado, toda vez em que eles escorregam no que é a tarefa de um servidor público, eles correm o risco de colocar em xeque todo o ótimo trabalho feito na busca de justiça e de combate à corrupção. Mas mesmo nos escorregões que eles tiveram, eles não perderam essa confiança. Isso repercute mais no meio que estuda as leis e as questões jurídicas e tal, do que propriamente no meio da sociedade. A sociedade continua dizendo, não, isso mesmo. Tem uns atalhos aqui, mas nós apoiamos. Eles apoiam ainda porque são eventos esporádicos e que tem um tipo de discussão feita na opinião pública diferente do que são dos políticos. Por que gostam deles antes de qualquer outra coisa? Estão sendo bons servidores, é verdade. Eles gostam deles porque eles não são políticos. E na medida em que passam a ter atitudes políticas, em que foge do campo do judiciário, do servidor, eles correm maior risco. Eles correm o maior risco de virar mais um político e, portanto, colocar em xeque, ou por uma questão de vaidade, ou por ambição política, um legado de combate à corrupção, de fazer com que, pela primeira vez, corruptos e corruptores vão para a cadeia, de fato vão para a cadeia, e de que os bandidos tenham medo de roubar. Bom, a Lava Jato atravessa o ano. A crise econômica atravessa o ano, as reformas pendentes, o desemprego continua assustador. O que o ano novo pode esperar dos brasileiros? Se é que a gente pode inverter essa pergunta na medida que a gente já pode ter uma boa ideia do que traz o ano novo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Em 2017, a população brasileira tem um encontro marcado com a Lava Jato, com o desemprego, com a crise econômica, com a crise política, com a fragilidade do governo Temer.
Então, invertendo a pergunta, o que o ano novo pode esperar do povo brasileiro? Como ele pode participar melhor e encaminhar e pressionar por soluções a partir desse aprendizado dos últimos anos? Bom, com certeza o ano novo pode esperar do povo brasileiro a teimosia, que é uma característica muito brasileira. Em que sentido? Continuar teimando na sua indignação, na sua irritação, na sua esperança. Quer dizer, continuar insistindo que isso que está aí não dá, tá certo? Então, ele não ficou nem cínico, nem cético. Não, eu acho que é um povo teimoso. Nós somos um povo teimoso, nós temos essa característica, pacientes, às vezes com explosões e tal, porém teimosos e relativamente pacientes. É isso que eu acho que vai acontecer de bom no ano de 2017. O que deve forçar os políticos que já estão abalados profundamente por todas essas manifestações do povo brasileiro, fora dos quadros propriamente partidários, da docilidade, da sujeição, etc., é que eles acabem ou sendo descartados ou, de fato, mudando de atitude. De qualquer modo, será uma elite política de transição, porque ela provavelmente não vai emplacar em 2018. Essa é uma dúvida para saber se em 2018 o Brasil terá mudado tanto, a sua teimosia terá amadurecido tanto, que ela elege com mais racionalidade. O que você acha? Olha, Mônica, eu acho que eu concordo que a resiliência, que é uma das principais características do povo brasileiro, é o que também o brasileiro tem de melhor para oferecer para o seu país. O brasileiro vai continuar indignado com o que está errado e vai buscar soluções criativas de se resolver isso. Eu vejo nas nossas pesquisas que cada vez ele chama mais para si a responsabilidade por mudar essa situação. Por exemplo? Como, por exemplo, se organizando, seja através de compras coletivas no campo da economia, ou de grupos que conseguem fazer compras com descontos ou descobrir onde está a melhor oferta, seja através da denúncia de tudo aquilo que está errado, seja através de uma cobrança de uma eficiência maior dos serviços públicos, de uma eficiência maior do Estado. A esquerda e a direita ficam naquela briga de que é o Estado grande ou o Estado pequeno, quando o que o brasileiro quer é um Estado que funcione, independente do tamanho deles. E tenho certeza que a organização popular vai caminhar para cada vez mais exigir essa eficiência dos serviços públicos. Então, se tem algo que pode nos deixar um pouco mais otimistas com relação a 2017, é essa junção entre a resiliência e a criatividade do nosso povo. Criatividade, resiliência, teimosia e fôlego, né? Porque para suportar tanto susto, tem que ter fôlego. E a grande descoberta, eu acho, de 2017 vai ser de que o Papai Noel não existe. Que o dinheiro acabou e o Estado não é capaz de produzir riquezas. Nós é que temos que cuidar do paciente. Muito obrigada, Sérgio Souza Martins, muito obrigada, Renato Meirelles, pela participação, pelas mensagens realistas, mas também um pouquinho esperançosas. Muito obrigada a você também que acompanhou o programa até aqui. Um feliz ano novo para todos. Que 2017 seja mais suave um pouquinho e o Brasil consiga superar pelo menos algumas das atuais dificuldades. O Entre Aspas volta na próxima terça-feira. Até lá!